A boca do jacaré voltou a se abrir. Quem pode ser devorado pelo jacaré? Um tal de Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos conversar hoje aqui na TV Afiada sobre os novos números da pesquisa XP, ou seja, bancada pelo setor financeiro. Mesmo assim, são números muito ruins para o presidente da República. E quando os números do Bolsonaro caem, quem é que é trazido de volta como um fantasma pela imprensa brasileira? Um tal de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem será que deveria pedir desculpas ao povo brasileiro? O Lula ou o Bolsonaro? Uma nova pesquisa da XP mostra que a desaprovação ao Jair Bolsonaro nunca esteve tão alta. Ele começa a pagar o preço pelas barbaridades que vem fazendo na condução da crise sanitária e na gestão econômica no Brasil. 50% das pessoas avaliam que a gestão de Bolsonaro é ruim ou péssima, e só 25% dizem que a gestão é ótima ou boa. É o pior resultado desde o início do mandato. Dobro de avaliação negativa em relação às avaliações positivas. E o pior, na outra lâmina que a gente vê aí, expectativa para o resto do mandato, a mesma coisa. Cresceu muito a expectativa ruim. O brasileiro está desesperançoso e não confia mais em Jair Bolsonaro. Um outro dado da pesquisa. Quem é o grande responsável pela crise na economia? 23% já dizem que é o governo do Jair Bolsonaro e 25% ainda atribuem ao Lula. Teria responsabilidade por essa crise que nós estamos vivendo agora. De qualquer maneira, mudou muito. A gente observa aí que um ano atrás, em maio de 2019, 34% diziam que a responsabilidade era do Lula e só 10% jogavam o peso nas costas do Jair Bolsonaro. Então, as pessoas começam a perceber que a responsabilidade é pela inação, por essa descoordenação completa do presidente da República. E a avaliação dele na crise do coronavírus. Olhem só esse gráfico. O Bolsonaro tem a pior avaliação em relação a profissionais de saúde, governadores, diversas autoridades. O Bolsonaro tem 58% de ruim ou péssimo na gestão da crise do coronavírus. Só 21% de ótimo ou bom. É uma situação muito complicada para ele. Os índices baixaram muito, a aprovação a ele caiu muito, e com isso avança a ideia do impeachment de Jair Bolsonaro. É claro, um presidente que ainda estava na casa dos 30%, é difícil você avançar com isso. Agora ele caiu para um novo teto, só 25% de apoio. Bolsonaro tenta atrair o centrão, entrega cargos, virou o governo da boquinha para militares e para parlamentares do centrão. Nessa semana, 400 entidades estão entrando no Congresso Nacional com mais um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. 400 entidades. É muita coisa. Movimentos de sem-teto, Fórum Nacional da Defesa da Comunicação, movimentos religiosos, sindicatos. São muitas entidades pedindo que o Bolsonaro seja afastado do poder por crime de responsabilidade. Fora isso, ao julgamento dele no Supremo Tribunal Federal. E só um último dado. Bolsonaro tinha dito que a gente deveria se mirar no exemplo da Suécia. Foi um país que não adotou isolamento social. A Suécia é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Não adotou isolamento e o Bolsonaro achava que esse é o caminho para o Brasil. Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. E o que a gente descobriu hoje, tá até como uma das manchetes do Conversa Fiada, é que a Suécia se transformou no país do mundo com o maior número de mortos em relação à sua população. Na proporção, número de mortos, população. Suécia. É esse o exemplo que o Jair Bolsonaro quer que a gente siga. Ou seja, um genocídio. Esse é o presidente. Não é à toa que há tantos pedidos pelo afastamento dele imediatamente do poder. Então os números caem, a elite brasileira, uma parte dela parece já preferir tirar o Bolsonaro, ele vai dar trabalho para sair, mas eles ficam preocupados, a elite brasileira. Tirar o Bolsonaro significa trazer o Lula de volta? E é por isso que essa semana, a partir de um erro numa frase infeliz do Lula, a imprensa, principalmente a Globo, tentou criar uma falsa equivalência. Todas as bobagens que o Bolsonaro já falou nessa crise, chamar de gripezinha, dizer que
Isso não é comigo. O que eu vou fazer? Eu não sou coveiro. E daí? Bolsonaro falou tudo isso. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Eu não sou coveiro, tá vendo? Desprezou a crise, desprezou a vida dos brasileiros. Aí o Lula comete um erro. Sim, foi um erro, uma frase infeliz. Disse, ainda bem que veio a crise do coronavírus para as pessoas perceberem a importância do SUS e do Estado, né, do bem público para cuidar das pessoas. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem. A Globo transformou isso numa falsa equivalência. Ah, o Lula e o Bolsonaro são iguais. Não são iguais. O Lula, menos de 24 horas depois, tinha pedido desculpas, como a gente observa aí. Se algumas pessoas ficaram ofendidas com a frase, eu peço desculpa porque a frase não cabia naquilo que eu queria falar. Eu queria apenas mostrar que o Estado, e somente o Estado, é capaz de resolver problemas graves que o mercado nunca vai resolver. O Lula pediu desculpa. E o Bolsonaro? Vai pedir algum tipo de desculpas? O Brasil está chegando à média de 1.000 mortes por dia. Vai se tornar, talvez, o principal centro da crise mundial do coronavírus, se equivalendo já aos Estados Unidos. E nesse momento nós temos um ministro da Saúde interino. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. O ministro da Saúde, que é um general interino. Bolsonaro já trocou 2 durante a crise. Mandetta e Taish, o breve. Colocou no lugar um general que ninguém sabe se fica ou se não fica. Serviu para liberar a cloroquina. E esse general fez o quê? Transformou o Ministério da Saúde no Ministério da Boquinha, o Ministério da Caserna, o Ministério dos Carguinhos para militares. E colocou um major para cuidar de uma das áreas mais importantes do SUS. Um major que é daquele tipo que vai para as passeatas de extrema-direita e que fica espalhando fake news nos grupos de WhatsApp. É esse major, reparem bem, é esse major que vai cuidar de uma das principais áreas do SUS. Então tem um general como ministro da Saúde e como assessores ele espalhou nomeou um monte de militar no Ministério da Saúde. É um desmonte completo da saúde pública no Brasil. Será que o Bolsonaro e os militares vão pedir desculpas depois por essa tragédia, que já é uma tragédia sanitária no país? Pode se transformar também numa tragédia na área econômica pela descoordenação completa, pela irresponsabilidade do Jair Bolsonaro? Quem vai pedir desculpas depois? A hora do Bolsonaro está chegando.